E aí, Fabrício? E aí, galera, boa tarde, tudo bem? Bom, eu não preciso nem falar da importância que é essa análise desse assunto sobre judeus e palestinos, porque é um dos assuntos mais cobrados em vestibulares, se vocês pegarem em geral, né? Uma outra questão interessante é os fatos recentes que atingem a região, como, por exemplo, a questão das eleições, que tem hoje a extrema-direita como Benjamin Netanyahu, a questão exatamente que envolve o reconhecimento de Jerusalém enquanto capital de Israel por parte dos Estados Unidos, bem como as relações entre Israel e Brasil. Tá? Isso é só para falar do momento atual. Eu nem estou falando das questões passadas, dos conflitos, das tensões, da relação entre Israel e o Oriente Médio. Então, assim, é um assunto bem complexo que a gente precisa até trabalhar com muita calma e eu não entendo até hoje a dificuldade que se tem de se encontrar livros específicos sobre o assunto. Então, embora seja um assunto muito cobrado, os materiais, os livros, eles não conseguem trabalhar numa plenitude, né, dos detalhes que são necessários. Tá? Então, eu vou tentar aí preencher algumas lacunas. Né? Evidentemente, e eu sempre digo isso, eu não sou professor de história, mas eu acho que dá para a gente compreender um pouco esse processo de evolução do conflito entre os judeus e os palestinos e o que é essa Palestina. Tá? Então, vamos começar, porque tem muita coisa para a gente trabalhar. E, de antemão, pessoal, é fundamental que vocês, na hora da dúvida, tiver problema, tiver dúvida, dá uma cutucada aqui para a gente tirar essa dúvida imediatamente, tá? Então, vamos lá. Então, eu estou falando de uma região da Palestina que, segundo alguns historiadores, vem da expressão de uma corruptela, terra dos filisteus, que era a antiga Filistina, tá? Mas para a gente falar sobre judeus e palestinos, é preciso que a gente compreenda, né, a gênese, a raiz, inclusive, dos povos dos judeus e dos palestinos. Para tanto, a gente vai voltar um pouquinho na história. Quando o Fabrício era apenas uma criança, estamos aí no tempo de Adão e de Eva. Né? Então, para a gente compreender os judeus e os palestinos, a gente volta na história ao tempo de Adão e de Eva. Adão e Eva, como vocês melhor do que eu sabem, eles tiveram, dentre muitos filhos, 3 que a Bíblia destaca com uma grande importância e relevância. Caim e Abel, né, onde você vai ter o fraternicídio, né, Caim vai matar Abel e será expulso, né, da região, e Sete. Né? Então, se Caim mata Abel, Caim é expulso, Sete, tá, será o cara que vai dar continuidade, digamos assim, a um processo bíblico do povo, tanto dos judeus quanto dos palestinos. E de Sete, a descendência de Sete, em gerações à frente, vem Noé. Noé é o mesmo da arca, né? E Noé também terá 3 importantes filhos, né? Onde você vai ter Jafé, que vai dar origem aos povos jafetistas, que vão ocupar principalmente, quando você pegar o Oriente Médio, a porção mais ao norte e a porção mais a leste do Oriente Médio, Cã, os povos que ocupam mais o sul na região arábica, né? E aí dando origem aos camitas, e Sem, seu terceiro filho, que vai dar origem aos povos semitas da região mais central no Oriente Médio. E esse seria o mapa da antiguidade, onde nós teremos os camitas circundando o mar Mediterrâneo, mais na porção sul, mas sempre controlando a região mediterrânea, os jafetistas mais ao norte, puxando ao leste, e os chamados povos semitas. Para a gente, que vai fazer uma análise bem simplória sobre a origem dos árabes e dos judeus, a gente vai ficar na análise dos povos semitas. E os semitas, né, Sem, em sua descendência, ele terá um cidadão chamado Taré, e de Taré vem Abraão da Caldeia. Tá?
Então, na história, vocês trabalham a região da Mesopotâmia, a cidade de Ur, a cidade de Uruk, cujas raízes falam em 5.000, 6.000 anos antes de Cristo, enfim. Mas foi então nessa região, entre o rio Tigre e Eufrates, a atual região do Iraque, onde nós tivemos ali, né, o desenvolvimento dos semitas, aonde nós tivemos ali Abraão, um dos grandes patriarcas. E Abraão era casado com uma moça chamada Sara, considerada uma das mulheres mais bonitas da região. E Abraão, juntamente com Sara, recebe o chamado de Deus para caminhar até a terra prometida. E essa terra prometida seria exatamente na região do Monte Hebron, tá? E daí ele sai da região da Mesopotâmia, se dirigem hoje, dando uma passada na região da Síria, e descem para aquela região hoje vocês encontram a região de Jerusalém, tá? Ali na Palestina. E ali seria a Canaã, a terra prometida a Abraão. Quando eles chegam nessa região da Canaã, eles se instalam na terra prometida, porém, todavia, eles terão alguns problemas na região, né? E nesses problemas eles irão ser forçados, por conta de uma grande seca, enfim, a migrar exatamente para o Egito, tá? Na entrada no Egito, né, o faraó se engraçaria com Sara e faria a pergunta a Abraão quem era Sara. Abraão diz que Sara era sua irmã, e o faraó levará Sara, né, para ser sua esposa. Só que Deus, segundo relatos da Bíblia, apareceria para o faraó e obrigaria o faraó a devolver Sara, né? E aí Sara volta aos braços de Abraão, e depois eles vão fazer a migração de retorno para a região da Palestina. Porém, todavia, a Sara tinha um problema que era a infertilidade, né? Que era um problema considerado muito grave para as mulheres na época. Então, nessa época, né, Sara, né, entregaria a Abraão uma escrava de origem e descendência egípcia chamada Agar, e essa Agar se deitaria com Abraão e estaria grávida de Abraão. A casa de Abraão se tornaria um inferno, né? Sara e Agar brigando, etc, etc, etc. E aí Abraão toma a decisão de pedir a Agar que deixasse a região. Segundo a Bíblia, um anjo apareceria para Agar e orientaria para onde Agar deveria seguir. E o caminho seria a região ao sul, onde você teria o grande deserto arábico. E ali Agar deu origem a um filho que seria o grande patriarca árabe, Ismael, o patriarca dos povos árabes. Então, segundo os relatos, né, e se alguém perguntar, Fernandes, por que tu está falando muito na Bíblia? Porque a Bíblia é o principal livro, né, que remonta os povos daquela antiguidade naquela região, tá? Evidentemente que tem pessoas que não vão acreditar 100%, enfim, mas eu não estou para discutir a Bíblia, né? Eu estou passando para vocês como é que se desenvolveria, mais ou menos, a organização entre os árabes e os judeus. Então, os árabes descenderiam de Ismael, filho de Agar, com Abraão. Portanto, Abraão, ele é também, tá, patriarca, por que não dizermos assim, dos árabes, né? Já que ele era pai de Ismael. E Deus agraciaria Sara com um filho, esse filho chamado Isaac, de onde vai ter um filho também chamado Jacó. Isaac tem um filho chamado Jacó, que por orientação seria mudado o nome para Israel, tá? Então, essa seria a descendência. Então, do seu lado aí, azul, você teria aí o que mais adiante nós teremos de judeus, e o lado verde seria a descendência dos povos árabes, teoricamente. Então, árabes e judeus seriam praticamente meio-irmãos, tá? Porque vem exatamente da descendência do grande patriarca Abraão. Jacó terá 12 filhos, onde teríamos 12 tribos, e uma das grandes tribos,
uma das mais prósperas que seguiram exatamente as diretrizes divinas, e foi Judá, de onde vem o reino de Judá, de onde se originaram os chamados judeus. Isso aqui, pessoal, é algo bem simplório, evidentemente, para que vocês possam compreender a ideia entre judeus e palestinos e a descendência praticamente de um mesmo, praticamente patriarca de uma mesma raiz. Beleza? O que eu quero dizer para vocês? Entendendo que tanto judeus quanto palestinos teriam uma descendência de uma mesma raiz praticamente e teriam ocupado historicamente aquela região, evidentemente com judeus na área onde hoje você tem a Cisjordânia, Jerusalém, e os árabes mais ao sul, ok? Mas o que eu quero te dizer? Agora, voltando o pensar da gente para os vestibulares. O que você precisa lembrar na prova de vestibulares? Apenas vou fazer a prova, o que eu tenho que saber? Primeiro, esses judeus que vão descender de Judá sofreram historicamente duas grandes diásporas. Então, no esqueminha de aula você vai botar assim, ó, diásporas. O que foram as diásporas? As diásporas representam as dispersões, tá? E quais foram as duas grandes dispersões? Aqui é uma parte do Êxodo, né? Que é quando os hebreus irão para o Egito e depois serão perseguidos pelo faraó, aonde nós teremos aí, né, a tábua dos 10 mandamentos, onde Moisés, né, na região da península do Monte Sinai, apresentaria aos hebreus a chamada vontade de Deus. Então, a península do Monte Sinai, que hoje pertence ao Egito, tá, é uma das importantes passagens para cristãos, para judeus, na história, né? Haja visto exatamente essa passagem bíblica, né, da saída do chamado Êxodo, por volta de 1250 anos antes de Cristo, do povo hebreu de volta à sua Canaã. Mas o fato é, pessoal, que Israel, né, e seus filhos, ele terá uma divisão no seu reino, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, que vai ter exatamente Judá como principal patriarca, que é exatamente o cara que vai seguir mais próximo às diretrizes divinas, ele será dominado no ano de 587 anos antes de Cristo, quando um líder mesopotâmico babilônico chamado Nabucodonosor II invadiu a região. Tá? Então, em 587, o reino de Judá foi dominado pelos chamados babilônicos. E aí se estabelecerá a primeira grande diáspora. Mas, Fernandes, o que é uma diáspora? Diáspora é uma dispersão. Tá? Então, diante exatamente do domínio babilônico na região, os judeus se dispersaram para não sofrer exatamente com a escravidão e os maus tratos que era exercido pelo controle, de Nabucodonosor. Tá? E aí vai aparecer algo que para mim é irônico. Tá? E você vai entender agora por que irônico. Quem é hoje o país que mais ameaça a estabilidade, por exemplo, do Estado de Israel? O Irã. Ok? O Irã é o país que mais ameaça, por exemplo, a estabilidade do reino, né, de Israel hoje. E quem é o Irã, Fernandes? O Irã são os persas. Tá? Isso a gente viu, acho que na segunda ou terceira encontro. E os persas, naquela época, dentro do seu dualismo, né, a ideia do bem e do mal, etc., era governado pelo Ciro. Então, 50 anos praticamente depois dos judeus terem sido escravizados, onde na história vocês chamam do cativeiro da Babilônia, por Nabucodonosor, o chamado grupo persa dominará aquela região e vai fazer um acordo com os hebreus, permitindo a volta dos hebreus. Então, a primeira diáspora, invasão babilônica, domínio de Nabucodonosor, cativeiro, a escravização. 537 anos antes de Cristo, meio século depois, Ciro, o rei dos persas, domina a região, derrota os babilônicos e concede para os hebreus
né, autonomia, em troca, evidentemente, de impostos. Tá? Então, os hebreus voltaram a se agrupar. Beleza? Bom, depois que os hebreus se agruparam, no século I depois de Cristo, por volta de 70 anos, nós tivemos aquela região sofrendo com a expansão do grande Império Romano. Tá? E aí, para quem é cristão, vai lembrar, né, que eu estou falando de 70 anos depois do nascimento de Cristo. Precisamente 37 anos depois da crucificação de Jesus Cristo. Tá? Então, quem dominava a região, pessoal? Os romanos. Tá? Então, os romanos vão se enfurecer com as pregações cristãs e judias na região, e ocorre um embate. Segundo alguns livros de história, foi nesse momento que parte dos judeus se insurgem contra o domínio romano, e a partir exatamente de um grupo, entre aspas, terroristas, chamado Sicário Zelote, eles iniciaram os assassinatos de autoridades romanas naquele momento, a fim exatamente de derrubar o domínio romano na região, que foi em vão. Os romanos irão dominar e destruir Jerusalém, deixando de pé o chamado Muro das Lamentações. E, sob pressão romana, os judeus, mais uma vez, irão se dispersar para não serem exterminados, para não desaparecerem da face da terra. É a segunda diáspora. Então, vestibulares, eu tenho duas diásporas. Primeira diáspora, 587 anos antes de Cristo. Segunda diáspora, 70 anos depois de Cristo. Então, os judeus irão se dispersar pelo mundo e não retornarão mais à terra prometida, a sua Canaã. Ok? Renan, e o que vai acontecer com essa terra palestina a partir daí? Bom, os judeus se dispersaram e a Palestina foi dominada pelos romanos. Aí você vai ver que em 395 anos depois de Cristo, Teodósio dividirá o Império Romano Ocidental e o Oriental conhecido como Império Bizantino, tá? E no ano de 476 depois de Cristo, tá? Nós tivemos a invasão dos bárbaros, né, ao chamado Império Romano Ocidental. E aí o Império Romano Ocidental cai, beleza? Região da Palestina, no século VII, diante da expansão islâmica de Maomé, né, ficará sob controle dos árabes, que vêm do sul da Península Arábica, e passam a dominar a Palestina. E no século XVI, nós tivemos, né, as incursões do Império Turco-Otomano. No século XV, o Império Turco-Otomano domina Constantinopla. Século XVI, penetra na região do Oriente Médio e consolida no século XVII seu poder, né, sobre o que a gente chama de Palestina, onde um povo filisteu, os filistinos, tá, teriam historicamente ocupado. Beleza? Uma observação, um aluno perguntou, Fernandes, o que significa hebreu? Hebreu quer dizer povo do outro lado do rio. Para quem assistiu às aulas anteriores, quando eu discuti a questão hídrica do Oriente Médio, eu falei sobre o rio Tigre e Eufrates e falei sobre o rio Jordão. Pois bem, é como se eu tivesse saindo daqui, ó, os hebreus, da região exatamente do Oriente Médio, aqui os hebreus. Então, eles teriam atravessado a bacia da Mesopotâmia e migrado em direção à chamada área da Palestina, cruzando também o Rio Jordão. Então, para os povos que estavam ocupando essa área, quem era Abraão e seus seguidores? Era o povo que veio do outro lado do rio. Daí se discutir que a origem da palavra hebreu seria essa. Enfim, é um detalhe. Os turcos otomanos dominam essa região. Só, pessoal, que os judeus que se espalharam pela Europa, se espalharam pela Ásia, enfim, e que normalmente constituem grupos comerciantes que começaram a ganhar dinheiro, no final do século XIX, esse grupo ele começa a sofrer perseguições. Fernandes, e por que eles sofrem perseguições? Começa a acontecer nessa Europa o que a gente chama de movimentos nacionalistas. O nacionalismo ele ganha muita força
a partir de 1848, com a Primavera dos Povos da França. Então, qual era a ideia? É que eu tenho uma região do Império, por exemplo, Austro-Húngaro, e dentro do Império Austro-Húngaro haviam grupos teutônicos germânicos, prussianos, que queriam unificar os territórios prussianos e criar uma Alemanha. Então, a ideia era que cada nação deveria ter o seu próprio Estado. O professor de História fala da autodeterminação dos povos. Está claro isso? Então, se eu tenho a ideia de que um grupo de pessoas que gozem de uma mesma cultura tem o direito de se autogovernar, evidentemente que esse grupo ele começaria a reagir a todos aqueles que não compactuassem com a sua nação, ou seja, com a sua cultura. Então, é nesse momento que nós temos o crescimento que a gente chama de xenofobia. Antes, eu pensei que a xenofobia fosse um evento, um fenômeno da década de 90 e tal. Não, gente, a xenofobia é um fenômeno antigo na história. A partir do momento em que a gente começa a construir a ideia de um Estado para a nação, começamos a ter a nação do que é comum e daquilo que é estrangeiro. É nesse momento que a gente passa a odiar tudo aquilo que é estrangeiro, ou seja, tudo aquilo que não é da minha cultura. Então, a xenofobia na Europa começou a crescer. E os judeus não tinham nenhum Estado. Os judeus moram na nação, moram no Estado-nação, aonde eles passavam a ser perseguidos e ojerizados. É a xenofobia. Diante disso, um grupo de judeus, liderado pelo jornalista Theodor, em 1896, na Convenção da Basileia, na Suíça, organizará um evento com o objetivo de captar recursos para que a comunidade de judeus na Europa, nos Estados Unidos, etc., contribuíssem nesse fundo para que eles tivessem recurso suficiente para comprarem terras na Palestina, para que eles pudessem voltar para a sua terra sagrada, comprando propriedades, eu falei. Então, em 1897, esse fundo judeu ele começou a funcionar. E isso é o que a gente vai chamar na história de movimento sionista. Então, diásporas são dispersões. Movimento sionista é o movimento que prega a volta dos judeus para a sua terra prometida, para que a gente tenha exatamente a construção e o reagrupamento, tá, da nação de Deus, que seriam exatamente os judeus. Tá claro isso, gente? Então, o movimento sionista, ele é o movimento nacionalista judeu. Coloque assim para você não esquecer. O que ele prega? A volta dos judeus à sua terra prometida. Em que momento isso aconteceu? Século XIX. Por quê? Que a Europa nacionalista passa a reforçar as concepções xenofóbicas. Ponto. Até aí, alguma dúvida? Beleza. Vamos seguir. Então, os judeus estão voltando para a região comprando propriedades. E, a partir daí, o que vai acontecer? Eles agrupam pessoas na Palestina, compram terras, e essa terra será uma terra coletiva, gente. Como é que a gente chama geograficamente as terras coletivas de Israel? Moçada, creio eu que a gente estava falando sobre o movimento sionista e a implementação dos chamados kibbutzim. Não era isso? Perfeito ou não? É isso Você terminou o movimento sionista e disse assim, agora eu quero que vocês anotem aí e acabou. Agora eu quero que vocês anotem aí, tudo bem. Agora eu quero ver o que eu falei para vocês anotarem, mas tudo bem, tá? Então, bora lá. Moçada, então movimento sionista e diásporas, 2 pontos fundamentais para os provas vestibulares. Aí o que vocês vão entender? Em 1914, a história começa a mudar de novo, né? Eu acho que eram os kibbutzim, não era que eu estava pedindo para vocês anotarem? Acho que sim. Então, pronto. Acho que sim. Então, como é que vocês vão chamar essas terras que os judeus compraram para estabelecer peraí, deixa eu só apagar aqui. Para estabelecer a sua comunidade. Vocês vão chamar de kibbutzim, tá? Que são as grandes fazendas coletivas. Deixa eu só acessar assim, porque eu estou aprendendo, tá?
São chamados kibutzim, que são as terras coletivas estabelecidas por Israel. Ok? Então, anote isso. Fernandes, então, os judeus voltaram, fizeram os assentamentos, está tudo de boa, e depois? Bom, a relação entre judeus e palestinos está tranquila, porém, todavia, em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. Mas o que tem a ver a Primeira Guerra Mundial com essas questões entre judeus e palestinos? A Primeira Guerra Mundial terá, de um lado, a Tríplice Aliança, que inicialmente seria Itália, Alemanha e Áustria, 1882. E do outro lado, nós temos a Tríplice Entente, que será Rússia, Inglaterra e França. Mas vocês viram na história que a Itália, ela não entra imediatamente na guerra, ela entra em 1915, e em 1915, quando ela teoricamente entraria, ela entra do lado oposto. Então, ela sai da Tríplice Aliança e ela se une à Entente. E o Império Turco, ele vai se juntar à Alemanha. Ficou claro o raciocínio agora? E quem dominava a Palestina, Fernandes? O Império Turco. Ok, beleza. Bom, aí o que vocês vão entender? A Primeira Guerra Mundial está acontecendo e tal. Em 1917, momento em que os norte-americanos passam a apoiar claramente a Tríplice Entente, né, a França e a Inglaterra, percebendo que tinham mais força naquele momento, secretamente se juntaram e ali costuraram o chamado Acordo de Sykes-Picot, aqui em cima. Acordo de Sykes-Picot, tá? Sykes-Picot lá em cima. E o que estabelecia esse acordo secreto? França e Inglaterra fizeram um acordo para dividirem entre si as terras do Oriente Médio, tá? Particularmente Síria, Palestina, região da Transjordânia, que hoje é a Jordânia, região do Iraque e do Kuwait. Ok? Então, o acordo de Sykes-Picot dividiria essas terras entre ingleses e franceses. E qual o objetivo? Aí eu vou voltar lá para a primeira aula que vocês viram. Qual a importância do Oriente Médio, gente? Água, petróleo, área geoestratégica. Mas eu vou me concentrar bem no pensamento, no petróleo. Qual era a ideia? É que o petróleo já é a principal fonte de energia, segundo a Revolução Industrial, e era preciso, fundamentalmente, ter petróleo para a gente desenvolver as potencialidades de cada país. Então, tanto a Inglaterra quanto a França vão começar a disputar o Oriente Médio para ter acesso a esse petróleo. Então, quando a Primeira Grande Guerra Mundial terminou, o que aconteceu? Síria, Líbano ficaram sob controle da França. Iraque, Kuwait, Jordânia, sob o controle britânico. E a Palestina. Ou seja, terminou a Primeira Guerra Mundial, Fernandes. Quem manda na Palestina? Inglaterra. Então, a Inglaterra controlará a Palestina. E como os judeus teriam financiado o arsenal de guerra da Inglaterra na Primeira Grande Guerra Mundial, a rainha da Inglaterra, através do seu primeiro-ministro, Balfour, certo? Em 1917, teria feito uma promessa aos judeus. Qual seria a promessa? A rainha da Inglaterra apoiaria o retorno dos judeus para sua terra prometida. Só que esse apoio foi interpretado pelos judeus, ou por uma parte dos judeus, como se a Inglaterra estivesse se comprometendo a criar o Estado para os judeus. Então, a declaração do primeiro-ministro Balfour seria mais ou menos a seguinte: a rainha da Inglaterra ver com bons olhos a volta dos judeus para sua terra prometida. Ficou claro isso? Sim. E isso, evidentemente, gerou um boom. Ou seja, muitos judeus, ao mesmo tempo, passariam a migrar para a região da Palestina. E os judeus mais ricos comprando as melhores terras. E cada vez mais os palestinos árabes, de origem árabe, ficando marginalizados nesse período. Resultado disso,
a relação entre judeus e palestinos, elas começam a se deteriorar. Havendo já nos anos 30, né, um colapso entre eles, uma verdadeira batalha entre judeus e palestinos que precisou da intervenção do exército britânico. Tá? Apenas quem era o dono da Palestina, da Transjordânia? A Inglaterra. Bom, nos anos 40, nós teremos a Segunda Grande Guerra Mundial. E esse rapaz simpático no centro desse slide para vocês, um austríaco chamado Adolf Hitler, chega ao poder na Alemanha em 1933, enquanto chanceler, e toma o poder a partir daí. E ele odiava com todas as suas forças os judeus, porque, segundo Hitler, os judeus teriam sido responsáveis pela derrota da Áustria e da Alemanha na Primeira Grande Guerra Mundial. Os judeus, eles feriam a ideia da superioridade da raça ariana, porque para Hitler, os judeus seriam uma raça periférica marginal, não era nem intermediária. Então, como um ariano como ele poderia permitir que dentro de um território ariano, os arianos representassem uma casta inferior socialmente, miserável, enquanto que a riqueza estava nas mãos de uma população judaica. Então, isso revoltou o Hitler. Outros autores de história dizem que a ideia remonta à sua bisavó, que teoricamente teria sido empregada na casa de judeus, teria sofrido maus tratos, enfim. Então, existem vários relatos. Mas aqueles mais aceitos primeiro, que os judeus teriam apoiado a Inglaterra e, consequentemente, seriam corresponsáveis pela derrota na Primeira Grande Guerra Mundial da Alemanha. Segundo, os judeus eram muito ricos dentro de um território que caberia por direito à nação alemã, enquanto os alemães seriam marginalizados. Perfeito isso, gente? Então, seriam dois fatores. Bom, o João Henrique pergunta, por que a Inglaterra apoiou a volta dos judeus? É que dentro da Inglaterra, judeus teriam ajudado, apoiado financeiramente e, inclusive, participado da guerra ao lado dos ingleses, contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Beleza? O Maxwell pergunta, professor, por que os judeus são tão ricos? Bom, primeiro é o seguinte, se eu soubesse, eu faria a mesma coisa, certo? Mas os judeus sempre foram comerciantes, portanto, sempre se utilizaram da mais-valia, certo? Do que os cristãos chamavam de usura, né? E sempre conseguiram acumular dinheiro. Então, o judeu, o pessoal diz, numa língua popular, que eles são miseráveis. Na verdade, eles são precavidos. Por quê? Porque a história dos judeus foi lutar por sua sobrevivência. Então, eles tinham que estar normalmente migrando de uma região para outra, porque sofriam perseguições. Então, eles tinham que ter recursos, proventos, para que eles pudessem financiar esses deslocamentos. Então, eles acabaram criando essa cultura de acumulação, entendeu? Possivelmente esse seja o grande motivo. E aí o que vai acontecer? Esse menino simpático chamado Adolf Hitler, em 1939 inicia a Segunda Guerra Mundial, e aí, pessoal, ele passa a perseguir os judeus de uma forma extremamente ostensiva. Antes da Segunda Guerra Mundial, já haviam perseguições? Já, gente. A Noite dos Cristais, por exemplo, é um episódio muito marcante na história, onde os judeus eles começam a ser perseguidos. Os judeus perderão a sua nacionalidade alemã, os judeus terão seus bens confiscados, muitos dos judeus serão escravos do Estado alemão. Só que quando a guerra começa, os alemães invadiram a Polônia e exterminaram os judeus dos Sudetos na Polônia. Eles eliminaram os judeus, criando os famosos campos de concentração nazista, que é isso daí que vocês estão assistindo. E aí esse episódio de extermínio fica na história conhecida como o Grande Holocausto. A expressão holocausto, biblicamente, quer dizer sacrifício. Então, os alemães vão sacrificar os judeus em nome do nacionalismo
germânico. Tá? Aqui é um filme que eu não vou perder tempo com vocês, de um judeu, Steven Spielberg, chamado de A Lista de Schindler. Para mim é o melhor filme que remonta essa ideia. Essa cena que vocês estão assistindo aí é da ocupação dos Sudetos poloneses. Tá? Schindler, um grande industrial que servia a Hitler. Tá? Só que ele começa a observar a ocupação e a brutalidade dos alemães. E essa meninazinha que vocês estão vendo com um casaco vermelho é a única cena colorida de todo o filme. Olha que genialidade de Steven Spielberg, certo? É conhecido como a cena da menina do casaco vermelho. Então, a mãe dela solta a mão da filha e pede para a filha se esconder para que ela sobrevivesse. A mãe foi capturada pelos judeus. E ela entra, né, no bloco de apartamentos e se esconde debaixo da cama. Tá? Enquanto isso, os alemães estão eliminando os judeus. Essa criança se esconde debaixo da cama e, durante a madrugada, o conjunto habitacional em que ela estava escondida é invadida pelas tropas nazistas que fuzilam todos. E no dia seguinte, o Schindler volta ao Sudeto procurando a criança e só vê o casaquinho dela em cima de um carrinho onde os corpos estariam a ser recolhidos. Então, segundo reza a lenda, essa criança foi o colorido que tocou o coração do Schindler, que a partir daquele momento passou a lutar para salvar a vida dos judeus. E a partir daí, ele começa, teoricamente, a ajudar Hitler, mas usando os judeus em suas fábricas. E os judeus que trabalharam na fábrica de Schindler, se salvaram, está aqui a cena marcante, tá? É a única cena colorida. Então, os judeus que trabalharam na fábrica de Schindler escaparam da fúria do Hitler. Até hoje, Schindler ele é homenageado pelos judeus por ter sido um herói para esses judeus. Terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo fica comovido com a situação dos judeus. E aí começa a pressão. Tá? Judeus querem seu território, o mundo clama para que a Inglaterra reconheça a independência, só que do outro lado eu tinha os palestinos árabes. E começamos uma convulsão. Em 1946, um grupo terrorista chamado Irgun, que é um grupo da extrema-direita, hoje você tem um partido da extrema-direita de Israel, que é o Likud, aonde Benjamin Netanyahu ele faz parte. E esse grupo terrorista Irgun teria explodido o King David Hotel, que era o hotel onde nós tínhamos a família que administrava a Palestina, a família britânica que administrava a Palestina. Tá? A partir desse evento com extrema violência, em 1947, a Organização das Nações Unidas, que era uma organização recém-criada, ela passa a administrar e a ser responsável pela chamada partilha da Palestina. Em 1947, o plano de partilha foi feito. E o plano de partilha da Palestina, teoricamente, teria dividido esse território aqui, onde vocês estão vendo verde e amarelo, que é a Palestina, teria dividido esse território em 3 partes. Primeira parte, o Estado judeu, tá? O Estado judeu, 56,7% da terra. A parte amarelas de Israel, 56,7%. A parte verde, Palestina, 42,6%. E essa área que está de vermelha no centro seria a cidade sagrada Jerusalém, que não seria nem de judeus nem palestinos, porque Jerusalém é a grande cidade sagrada para as 3 grandes religiões, judeus, cristãos e islâmicos. Então, seria uma área internacionalizada. Pronto, esse foi o plano de partilha criado em 1947. Minha pergunta é, 30% apenas da população que ocupava a região era judia. Ou seja, 70%, pessoal, ou 60%, 65% era árabe e palestina. Minha pergunta é, esse plano de partilha satisfez aos palestinos? Os palestinos ficaram satisfeitos com esse plano? Claro que não. Por quê? Porque eles representavam 60% a 65% da população do local,
só que ficariam apenas com 42% da área, enquanto os judeus, que representavam apenas 1/3 da população, seriam responsáveis por 56,7% da área. Então, os palestinos não aceitaram um plano de partilha. E Israel, malandramente, em 1948, seguindo as orientações da partilha da ONU, em 14 de maio, através do Ben-Gurion, seu ministro, declararia a criação do Estado de Israel. E aí, pessoal, vamos lá. Vi diásporas, sionismo, acordo de Sykes-Picot, vimos a declaração de Balfour, a volta dos judeus para Canaã e o evento da Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. Plano de partilha da ONU. A partir de agora, pensando em provas vestibulares, eu tenho 4 grandes guerras. Aí você vai anotar o seguinte: conflitos, 4. 48, 56, 67, 73. 48, 56, 67, 73. Fernandes, por que nós tivemos esses conflitos? 48 é o mais fácil. 1948, o conflito ele foi deflagrado exatamente pela criação do Estado de Israel. Então, 1948, 14 de maio, Ben-Gurion disse: estou criando o Estado judeu, que seria Israel. Os palestinos não aceitaram, porque não aceitaram o plano de partilha e partiram para cima. Com o apoio de quem? Da Liga Árabe. Quem é a Liga Árabe? Egito, Jordânia, Síria, Líbano. Mas também tinha o apoio do Iraque. Tinha o apoio da Arábia Saudita. E os caras partiram para cima de Israel. Israel contava com o apoio ocidental, resistiu ao processo. E depois da Guerra de 48, como é que ficaria o território? Bom, a Guerra de 48 terminou mais ou menos assim, ó. O Egito passaria a ocupar a faixa de Gaza, território que caberia aos palestinos, para lutar contra Israel. A Jordânia ocuparia a Cisjordânia e a parte oriental de Jerusalém, para atacar Israel. Síria e Líbano atacariam pelo norte. Foi o plano exatamente de ataque. Quando a guerra terminou, Israel dominou a parte ao sul, essa parte todinha que era Palestina, Israel dominou a parte mais ao norte. Jordânia ocupou a Cisjordânia, Egito a faixa de Gaza. Minha pergunta é: cadê o território dos palestinos, gente? Ou seja, o território palestino ficou sendo ocupado por outros estados. Eis a questão palestina. Ficou claro isso? Então, terminou a guerra com a expansão de Israel, expansão do Egito, expansão da Jordânia. E o Estado palestino foi praticamente ocupado. Essa foi a Primeira Guerra. 1948, terminamos então a Primeira Guerra, vamos para a Segunda Grande Guerra. Segunda Grande Guerra, pessoal, tem a ver com o Egito. 52, nós tivemos a monarquia egípcia sendo derrubada por um golpe militar, onde a liderança era de Gamal Abdel Nasser. E Nasser, em 54, se torna o grande líder do Egito. Certo? Nasser, o nasserismo que vocês estavam na história, ele é nacionalista. Então, como ele era nacionalista, ele não poderia aceitar que franceses e ingleses ocupassem o canal de Suez. Fernandes, eu não lembro o que é o canal de Suez. Está aqui o canal de Suez, gente. O que acontece? Do lado de cá é o Egito, nordeste da África. Do lado de cá é o Egito, é a península do Monte Sinai. Só que essa área do canal era controlada por ingleses e franceses. Ou seja, no meio de um país, inglês e francês exerciam o controle sobre a passagem de navios que interligavam o mar Mediterrâneo e Vermelho. Então, o que Nasser disse? Eu não posso admitir que forças estrangeiras ocupem o território do Egito. Então, em nome do nacionalismo, o que ele faz? Ele passa a ocupar o canal de Suez. Então, as forças egípcias ocupam o canal de Suez e expulsam ingleses e franceses. Eis 1956, a nacionalização do canal de Suez, Segunda Grande Guerra. Mas o que isso tem a ver com Israel? É simples. Se o canal de Suez ele controla a passagem exatamente do mar Mediterrâneo e o mar Vermelho, e bem aqui
porque isso aqui está no meio, deixa eu só fazer isso. Também não adiantou muito, mas enfim. O que acontece aqui? Está aqui o canal, está aqui o Egito, está aqui o canal de Suez, e bem aqui a Península do Monte Sinai. Nesse ponto de cá, tu tem o sul de Israel, onde você tem um porto. Perfeito? Então, esse porto, ele teria que ter a passagem pelo canal de Suez para conseguir comercializar com o Ocidente. Mas quando o Egito tomou o canal, ele passou a proibir que navios de Israel passassem por ele. Ficou claro agora o raciocínio, gente? Ou seja, Israel também está descontente com a ocupação do canal de Suez. Então, Israel, Inglaterra e França entram em guerra com o Egito. É óbvio que você vai dizer para mim, Fernandes, é fácil. O Egito vai perder a guerra. De fato, o Egito estava perdendo a guerra. Só que no momento que o Egito está perdendo a guerra, quem se junta ao Egito? Quem se junta ao Egito é exatamente a Rússia. A Rússia, na época liderada por Nikita Khrushchev, passa a se aproximar do Egito, oferecendo ao Egito ajuda. E eu queria te lembrar que eu estou em plena Guerra Fria. Ou seja, pessoal, se o Egito se junta à Rússia contra Inglaterra e França e Inglaterra é aliada da OTAN ao lado dos Estados Unidos, uma guerra entre eles culminaria numa guerra entre Estados Unidos e Rússia. A guerra deixaria de ser fria e passaria a ser quente. Perfeito? Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos um momento que Estados Unidos precisaria intervir. E o governo americano de Dwight Eisenhower vai conversar com Nasser e começa a costurar um acordo. Qual foi a base do acordo? Inglaterra e França desocupam Suez, reconhecem o canal por parte do Egito, e o Egito se compromete a não fechar o canal de Suez. Israel desocupará a península do Monte Sinai. Beleza? Terminou a Guerra de 56. Resultado disso. A Guerra de 56 termina, bora lá. Professor, pode repetir por que essa questão do canal de Suez afetou Israel? Posso. O que acontece? Está aqui a África, está aqui o Egito, nordeste da África. Está aqui a região do Oriente Médio, península do Monte Sinai, Egito. E bem aqui tu tem o território de Israel. Perfeito? Então, essa parte sul de Israel, essa partezinha sul de Israel, ela estaria ligada ao Mar Vermelho, e para que essa parte vendesse e comprasse produtos do Ocidente, ela precisaria passar pelo canal de Suez para chegar a esse Ocidente. Resultado disso, quando o Egito dominou o canal de Suez, ele passou a barrar a passagem de navios israelenses, prejudicando Israel. Foi isso. Ficou claro aí, João Henrique? Beleza? Bom, terminou a guerra. Fernandes, com quem ficou o canal de Suez? Egito. Se o Egito conseguiu o que queria, que era o canal de Suez, aparentemente o Egito ganhou a guerra. E então, a postura que Gamal Abdel Nasser tomou passaria a inspirar os outros países a fazerem a mesma coisa, ou seja, criar um Estado nacionalista, militarizado, com um governo centralizador, contra a influência do Ocidente. Esse movimento vocês vão chamar de movimento pan-arabista. É o pan-arabismo que os professores de história vão chamar para vocês. Ficou claro isso? E esse rapaz do lado aí, um primo meu, é um cidadão chamado Yasser Arafat. Esse meu primo, Yasser Arafat, em 1959, criou, dentro da Palestina, na Cisjordânia, um grupo chamado El Fatah. Tá? Apenas o que é o El Fatah? Está aqui. O que é o El Fatah? O El Fatah seria considerado o primeiro grande grupo terrorista, certo? Palestino, tá? Lutando pela liberdade palestina. Em 1960, o que está acontecendo com a região? O Egito é uma ditadura governada por um militar. Jordânia do rei Hussein está se militarizando. Síria começa a haver um movimento do partido Baath. Quem assistiu às aulas anteriores sabe que partido é esse, Partido Socialista Árabe, certo? Que tem como base também o nacionalista. O Líbano, pessoal,
o Líbano, é para onde muitos refugiados palestinos estão indo. Tá? E aqui no sul do Líbano existe um grupo chamado Hezbollah. Esse grupo Hezbollah é um grupo libanês xiita radical. Portanto, contrário ao Estado palestino. Desculpa, contrário ao Estado judeu. Hezbollah, que eu fico aqui me concentrando em desenhar as letras. Me lembro da alfabetização agora. Pronto, está aqui. Perfeito? Ou seja, quando Israel olha ao redor dele, ele está vendo cada vez mais o crescimento de regimes mais autoritários de base militar. Então, o que Israel pensa? A qualquer momento eu serei invadido. Então, diante disso, Israel se antecipa. Em 1967, Israel fala sobre uma guerra preventiva. O que era da guerra preventiva? Antes de eu ser atacado pelos caras que estão se cercando, prontos para me atacar, eu vou atacar eles. Então, em 1967, quem começa a guerra? Israel. Qual é a causa? É uma guerra preventiva. Guerra preventiva. Israel está com medo de ser atacado. Professor, onde entra o Hamas? Hamas, 1987. Hamas, está vendo essa áreazinha aqui, ó? Faixa de Gaza. Hamas é um grupo radical que se organiza principalmente a partir de 87 com o apoio da Irmandade Muçulmana Egípcia. Tá? Então, é um grupo radical que domina ainda hoje a faixa de Gaza. Perfeito, Michele? Bom, não sei se vai comentar, já fiz o comentário agora, beleza? E aí o que acontece? Israel atacou em 6 dias, gente, espetacular isso, em 6 dias, Israel atacou o Egito. Beleza? O que Israel fez com o Egito? Tomou a faixa de Gaza, que estava sob controle do Egito, e tomou esse território aqui, que é a península do Monte Sinai. Então, Monte Sinai e Gaza, Israel tomou do Egito em 67. Israel atacou a Jordânia em 67. E o que Israel dominou da Jordânia? A Cisjordânia, que estava sob controle da Jordânia desde 48, que eu falei para vocês, e dominou toda Jerusalém. Então, desde 67, Israel reivindica Jerusalém como sua capital. E Israel atacou a Síria, dominando da Síria as colinas de Golã. Apenas o que é uma colina? São as montanhas de topo arredondado. E aí você tem a nascente do Rio Jordão. Ficou claro para vocês? Então, essa é a guerra de 67. 6 dias, Israel entra em 3 frentes de batalha, Síria, Jordânia e Egito, dominando Gaza, Sinai, Jerusalém, Cisjordânia, colinas de Golã, dominando as colinas de Golã, a nascente do Rio Jordão é a guerra pela água. Beleza? Minha pergunta é, os palestinos iriam ficar quietos e satisfeitos com isso? Não, gente. Os países árabes começam a querer revanche. E em 1973, outubro de 73, durante um dia sagrado para os judeus, que eles chamam de Yom Kippur, Dia do Perdão, os países árabes, comandados pelo Egito, não mais Nasser, que morreu em 70, mas o seu sucessor, que é Anwar Sadat, ele vai comandar um ataque a Israel. Quem vai atacar? Egito, que vai atacar Israel. Está aqui o Egito, África. Está aqui o Monte Sinai, que está sob controle de Israel. Então, o Egito atacou, através do canal de Suez, Israel. Ao mesmo tempo, Síria vai atacar para tentar retomar as colinas de Golã, certo? Com o apoio do Líbano. A Jordânia não entrou nessa guerra de 73. É a guerra do Dia do Perdão. Embora, a priori, os árabes tenham levado vantagem, no final da guerra nós teremos um equilíbrio. E qual foi a consequência, então, da guerra do Yom Kippur, se não houveram conquistas territoriais, Fernandes? A partir de 73, nós vimos o petróleo sendo utilizado como arma geopolítica. É a primeira crise mundial de petróleo. Por quê? Porque o grupo árabe chamado OPEP, quer dizer, predominantemente árabe, desculpa, a Venezuela fazia parte, Organização dos Países Exportadores de Petróleo,
passaram a reduzir a produção de petróleo para provocar o aumento do preço. Naquela época, o barril salta de 3 para 12 dólares o barril, quebrando o Ocidente. Então, a economia mundial começa a quebrar nos anos 70 por conta, né, do reflexo da Guerra do Yom Kippur. Mas não houveram conquistas territoriais. Ponto. Eis as 4 guerras, 48, 56, 67, 73. E agora o que eu preciso, Fernandes, lembrar para a prova do vestibular? Você vai lembrar aqui dos chamados acordos de paz. São 2 grandes acordos de paz que vocês vão ter que lembrar na prova de vestibular. Eu estou montando para vocês um esquema de aula. Tá? Quais são os 2 grandes acordos de paz? 78, que foi o acordo de Camp David, ratificado em 79. Esse acordo reuniu esse louro aqui no centro, Estados Unidos, presidente Jimmy Carter, reuniu Begin, ministro de Israel, líder de Israel naquele momento, inclusive da extrema-direita, e Anwar Sadat, presidente do Egito. Ou seja, o acordo de Camp David reuniu Egito e Israel. Quem fez o acordo? Estados Unidos. Por quê? Porque a paz no Monte Sinai, a paz no Canal de Suez, baratearia o custo do petróleo. Por quê? Porque o risco de afundarem navios de petróleo na região reduziria o preço do frete. E aí o que é que acontece? Nós tivemos o acordo de paz de Camp David. Isso é o ápice do processo. Presta atenção. Fernandes, esse acordo de paz foi costurado. O que foi oferecido? Israel devolveu ao Egito a península do Monte Sinai. Ou seja, o Monte Sinai voltou para o Egito. Ainda hoje está nas mãos do Egito. Em troca, o Egito passaria a respeitar a soberania de Israel. Olha que coisa legal, certo? Só tem um detalhe aí. Qual é o detalhe? O Egito era a maior força bélica dos países da Liga Árabe que circundavam Israel. Sem o Egito, não teria nenhum outro país em condições de atacar Israel. Ou seja, uma atacada de mestre, os americanos garantiram um petróleo mais barato e uma estabilidade, entre aspas, nas relações entre as 2 potências, Israel e Egito. Minha pergunta é, a população radical dos islâmicos gostaram do que o seu presidente fez? Não. Em 1981, Anwar Sadat foi assassinado pela Irmandade Muçulmana Egípcia por ter feito um acordo de paz com Israel. E aí o vice de Sadat, Hosni Mubarak, assumiu o poder, gente. Beleza? Bom, o segundo grande acordo de paz foi esse, 1993. Adivinha quem é que está no centro? Intermediando o acordo? Estados Unidos. Quem é esse cara, Fernandes? Esse cara é Bill Clinton, também conhecido na história como o taradão da Casa Branca, o cara do escândalo Mônica Lewinsky, a estagiária. Então, em 1993, os americanos reuniram Isaac Rabin, líder de Israel, e o meu tio aqui, Yasser Arafat. Yasser Arafat, líder palestino na época, líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Então, Arafat e Rabin fazem um acordo. Qual é a base do acordo? É bem simples. Israel iria desocupar partes do Estado, do território palestino, retirando assentamentos da região. Em troca, a Arafat passaria a reduzir a luta armada contra Israel, pararia de estimular essa luta armada. Beleza? O acordo de Oslo de 93. Você vai me perguntar, deu certo, Fernandes? Esse não. E por que não deu certo? Porque os judeus radicais, ou seja, não tem nada a ver com os islâmicos, os próprios judeus radicais mataram Isaac Rabin, porque Rabin fez um acordo com os palestinos. A morte de Rabin gerou uma instabilidade nas relações. E diante das instabilidades, novas tensões. Que tensões? Aí é onde eu vou pontuar para vocês aqui, ó. Deixa eu só pedir a vocês o seguinte, gente. Está vendo esse mapa? Esse mapa é legal para você fazer só o seguinte, ó. Existem
dois grupos palestinos importantes hoje que dominam essa região. É o chamado El-Fatah, criado em 59, e um grupo palestino chamado Hamas. Embora os dois sejam palestinos, embora os dois lutem pela criação do Estado palestino, existe uma divergência entre os dois. Porque os dois querem o poder político. Os dois divergem quanto às ideologias. Hoje, o El-Fatah, que não é mais liderado, evidentemente, por Arafat, porque Arafat morreu em 2004, mas liderado por Mahmoud Abbas, é considerado um grupo hoje moderado. Enquanto o Hamas é considerado ainda um grupo radical. Embora seja considerado um grupo político, esse Hamas, Estados Unidos e Israel ainda consideram o Hamas um grupo terrorista, certo? Então, existe essa divergência, e é importante que vocês entendam, porque na primeira e única eleição da história da região em 2006, quem ganhou as eleições? O Hamas. E aí, diante da vitória do Hamas, os americanos se recusaram a assinar um documento, né, que pudesse conciliar o Estado palestino e judeu, deixando a situação do jeito que a gente está vendo hoje, né? E o cara de pau do Donald Trump falou que é a favor da criação do Estado palestino, mas sem Israel desocupar os assentamentos e com Jerusalém fazendo parte do território de Israel. Ou seja, é um plano de paz proposto por Trump que foi criado para não funcionar, evidentemente. É um plano eleitoreiro. Perfeito? Bom, mas vamos seguir. E aí, moçadinha, o que eu preciso também passar para vocês? Oi. Só você está seguindo aí, a gente teve aquela queda e já passamos 7 minutos às 6 horas. Te dá mais 10 minutos, você acha que dá certo? Dá 10 minutos. Eu tô correndo exatamente por isso. Eu pulei uns bichinhos aqui para a gente chegar exatamente ao tópico da intifada para a gente encerrar. Beleza? Então, 87, nós tivemos a primeira intifada. Então, presta atenção. Vamos lá. Eu falei para vocês sobre o quê, pessoal? Origem. Falei para vocês sobre diásporas. Falei para vocês sobre a ocupação de Jerusalém historicamente, a ocupação da Palestina historicamente. Falei para vocês sobre o movimento sionista, Declaração de Balfour. Falei para vocês sobre o Acordo Sykes-Picot, sobre o nazismo e o Holocausto, o plano de partilha da ONU, as 4 guerras, os 2 grandes acordos. E agora eu vou falar sobre intifadas. O que é a palavra? O que quer dizer a palavra intifada? Intifada, certo? É um levante popular palestino. Aqui eu falei revolta, mas é um levante popular palestino. Tá? Esse levante popular palestino, em 1987, ele aconteceu na região da faixa de Gaza. Em 1987, foi na faixa de Gaza que nós tivemos o início da primeira intifada. E isso tem a ver com a exploração que Israel faz aos islâmicos da região. Isso tem a ver com os assentamentos de Israel aos territórios que a ONU haveria ofertado aos palestinos. E isso tem a ver com a morte, né, de um palestino por um caminhoneiro, um caminhão comandado por um judeu, guiado por um judeu, que teria atropelado um palestino e, segundo testemunhas árabes, teria sido proposital, o que deflagraria, né, o estopim do movimento contra Israel. Então, armados e municiados de paus e de pedras, a população palestina partiu para cima de Israel e de seus soldados. É a primeira grande intifada, 1987. Bom, Fernandes, a intifada está truando na região, beleza? Beleza. Houve algum tipo de acordo de paz para acabar com a primeira intifada? Sim, não. Vocês lembram que eu acabei de falar de 93, que foi o acordo de Oslo? Pois é. Foi a tentativa de minimizar essa questão entre palestinos e de judeus. Então, o acordo de Oslo em 83 iria minimizar essa primeira intifada. Funcionou? Nós vimos que não. Diante do fracasso do acordo de Oslo, em 2000, tivemos a segunda intifada. Foi quando o líder e general israelense Ariel Sharon, do partido Likud, da extrema-direita de Israel, durante as eleições, visitaria, né, a esplanada das mesquitas
na região da Cisjordânia, revoltando, certo? Revoltando os árabes que estavam fazendo as suas orações. Uma outra questão importante, e por que a visita de Sharon foi considerada pelos árabes uma provocação? É simples. O general Ariel Sharon foi o general que comandou a invasão de Israel ao Líbano em 82. Tá? E essa invasão de Israel ao Líbano em 82 teria provocado, né, o massacre de Sabra, de Chátila, tá? Que foi um massacre em que, embora não tenha historicamente documentado, sido feito por israelenses, teve a anuência de Israel naquele momento que ocupava a região. Essa teria sido a segunda intifada. Essa, entre aspas, deixa eu botar assim, entre aspas, terceira intifada, entre aspas, tá? Um termo jornalístico utilizado em 2015, diante exatamente dos grandes atentados que ocorreram exatamente na região. Primeiro, 3 jovens israelenses teriam desaparecido e o corpo dos 3 estudantes foi encontrado na Cisjordânia. E aí Israel, através do Mossad, fez uma investigação e descobriu que os 3 jovens, embora encontrados em Cisjordânia, teriam sido assassinados por membros do Hamas. E aí o que fez Israel? Como vingança pela morte de 3 estudantes, começou a bombardear a faixa de Gaza. Então Israel bombardeou a faixa de Gaza, matando 3.000 pessoas em 2014. Tá? Diante, então, desse bombardeio, a opinião pública ficou muito dividida, mas bem mais favorável aos palestinos, considerando o ataque de Israel desproporcional. Inclusive, o Brasil ficou do lado exatamente dos palestinos, criticando Israel naquele momento. E aí, quando Israel começou a bombardear e matar civis, o que acontece? É sunita sim, Maxwell. Tá? Eu, particularmente, eu conheço xiitas. Quem? O Houthi, que é um grupo iemenita. Conheço o Hezbollah, que é um grupo libanês, como grupos xiitas terroristas. Tá? Esses 2 eu conheço. Mas Estado Islâmico, Hamas, Al-Fatah, Boko Haram, Al-Qaeda, Talibã, Al-Shabaab, são todos sunitas. Ok? Bom, então, diante das críticas, né, o que os palestinos fizeram? Começaram a se armar com facas, beijam nas mãos desse rapaz, e começaram a esfaquear judeus nas regiões ocupadas. É a chamada intifada, ou levante popular, o uso de facas. Bom, e para fechar o assunto, evidentemente, a declaração do senhor Donald Trump, tá, que passou, em 2017, a reconhecer Jerusalém como capital de Israel, gerando a fúria, praticamente, dos islâmicos e novas tensões na região. Além dessas novas tensões, o senhor Donald Trump rompeu o acordo T5+1, que era o acordo nuclear que foi feito entre as 5 potências permanentes da ONU mais a Alemanha para findar as sanções ao Irã de Ayatollah Khamenei. Ficou claro aí para vocês, gente? Beleza. Bom, particularmente, então, pessoal, é basicamente isso. Esse material eu vou deixar com o mestre Fabrício para que ele possa, tá, posteriormente distribuir para vocês. Beleza? Aí, ó. Todas as questões internacionais acerca, certo, de Jerusalém enquanto capital e as reações. Beleza? Fabrício? Então, nós encerramos esse ciclo que é o Oriente Médio. Beleza? Esse material eu vou encaminhar para vocês. É importante aqui que essa galera, né, que assistiu a aula teve participação, que é importante para que eles possam sanar as dúvidas, para que a aula não fique fria. E essas aulas, onde a gente vai tirando perguntas, dúvidas, né, dos alunos, e você salva e depois posta para os alunos, a dúvida de como a do Maxwell, por exemplo, da Michelle e João Henrique, pode ser a dúvida da maioria que vai assistir os vídeos, né? Então, eu acho que aí a gente encerra esse ciclo das palestras do Oriente Médio. Beleza? Obrigado, Fernandes. Valeu, Fabrício. Agradecer a todos aí pela audiência.
Os meninos estão perguntando se tem algum material com questões desse assunto, Fernandes. Tenho sim. E eu tenho vários materiais com muitas questões sobre o assunto. Tá? Vou encaminhar para você. É bom para que eles entendam por que esse assunto tem que ser trabalhado com tanto detalhe. E, infelizmente, materiais didáticos são deficientes nesse assunto. Tá? Mas eu vou encaminhar tudo para você também. Beleza? Show de bola, Fernandes. Muito obrigado, viu? Pessoal, Valeu, boa noite. Fabrício. Obrigado pela audiência. Boa noite, Desculpando moçada. aí nosso problema técnico no meio da aula, mas era para saber se vocês estavam ligados mesmo na aula. Valeu, Fernandes. Um abraço. Valeu, Fabrício. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Bom Até fim de semana. mais. Bom Tchau, Dia das tchau. Mães. Até mais, gente. Boa noite.